Vamos direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Vamos falar sobre os atos golpistas, envolvimento de políticos, possíveis punições. Eu converso com Soraya Tronic, que é senadora pelo União Brasil de Mato Grosso do Sul. Senadora, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar falando com vocês aqui do Jornal da Gazeta. Obrigada pela oportunidade. Bem, senadora, a senhora ajudou a coletar as assinaturas para uma CPI dos atos do último domingo, não é? CPI que deve ser levada adiante apenas quando forem empossados os novos parlamentares, na renovação do Congresso. Eu queria saber qual a sua expectativa em relação ao resultado dessa CPI, se pode ir além das investigações que estão correndo, que muita coisa está acontecendo. Nós tivemos hoje a polícia divulgando documentos, por exemplo, de Anderson Torres, ex-secretário de Brasília, ex-ministro. Até onde pode ir a CPI? Denise, por mais que a CPI obrigatoriamente tenha que ter um objeto determinado e até um tempo limitado, né, para as investigações, existe uma máxima que diz o seguinte: a gente sabe como uma CPI começa, a gente não sabe como ela termina. Então, nós não imaginamos o que pode acontecer, mas o que eu posso te dizer da pouca experiência, uma experiência de 4 anos aqui já empossada como senadora, mas também de um breve período anterior, já dentro dos movimentos de rua e tudo, é que muitas informações irão chegar aos brasileiros. E para isso, Denise, nós contamos com vocês, que são as pessoas da comunicação, jornalistas, que passam uma mensagem, uma informação fidedigna, sabe? Então, a gente precisa fazer com que as pessoas tomem consciência de buscar informação nas fontes fidedignas. E vocês são uma delas, por isso estou aqui agradecendo. Eu que agradeço, e aí combatendo sempre as fake news. Agora, o processo das fake news ainda pode levar ao reconhecimento de muita gente envolvida nos atos golpistas do último domingo, nas manifestações, envolvimento de políticos. E eu queria saber como é que a senhora vê as propostas de que alguns políticos não sejam sequer empossados, além dos que já foram indiciados por envolvimento, por estimular esses movimentos. Denise, muita gente não tem a noção, não tem a ideia sequer da importância desse momento e da gravidade desse momento. Muitos brasileiros não sabem que a palavra democracia significa tanto e significa tudo para nós. Se nós não tivermos uma democracia forte, nós realmente estaremos condenados. E aí é muito triste quando a gente vê pessoas em liberdade, vivendo numa democracia, pedindo uma ditadura. E por quê? Porque nós entendemos que foi disseminado, né, por tantas fake news aí, foram disseminados erros conceituais. E sim, tudo pode acontecer. Então, por isso que a mão do Estado, a mão do Judiciário, precisa, neste momento, diante da gravidade disso, isso não é uma brincadeira, gente. As pessoas conversam comigo como se fosse uma brincadeira, como se fosse algo simples e que desconhecem a lei. Então, assim, por isso, nós podemos esperar aí dias de tormenta, Denise, no nosso país, infelizmente. O que nós estamos vendo há mais de 2 meses, há 4 anos mais ou menos, e o que nós vimos nos últimos dias, é bom que a população brasileira se prepare para descobrir muita coisa. E a justiça tem atuado, mas muita gente vê como um revanchismo, como um abuso de autoridade. Medidas que também foram tomadas agora pelo governo Lula também são caracterizadas dessa forma, mas tem a gravidade de toda a situação que se tenta evitar e, mais do que tudo, tentar pacificar o país, não é? A gravidade é extrema, as pessoas não entendem, por isso que eles estão falando em revanchismo, estão falando uma série de coisas, uma série de narrativas, uma série de enredos, mas é grave demais a nossa situação. Isso porque as pessoas estão emitindo opiniões sobre o que elas sabem. Imagine você, Denise, o que o judiciário sabe e o que nós sabemos, que sequer podemos externar, justamente para que possamos garantir a eficácia das investigações que estão em andamento.
Então, isso não é uma brincadeira. As pessoas que estão achando que tem muita gente que desconhece a legislação. E uma coisa que eu quero informar e que eu venho falando o tempo inteiro, a ninguém neste país é dado o direito ou a oportunidade, sei lá, de não cumprir uma pena ou de não ser processado alegando mero desconhecimento da legislação. Ah, eu não sabia que isso era um ato de terrorismo. Isso está na nossa Constituição, que tanto falam e que não falavam, juravam que não iam sair das 4 linhas, né? Então, eu digo para você que está em casa, que está se manifestando, inclusive, não é coibir a liberdade de expressão, é que a liberdade de expressão, você pode fazer o que você quiser, mas ela tem consequências. Quando a consequência chegar, você não vai poder reclamar. Nós estamos avisando. Você pode fazer o que você quiser, mas você vai responder. E aí não adianta chorar. Não adianta dizer que não foi sequer avisado, né, Denise? Porque até mesmo quando a gente... Olha, gente, isso não é uma brincadeira. É um golpe contra a democracia, isso é coisa séria. Vocês estão sendo utilizados como massa de manobra. A democracia aceita tudo, menos que acabem com ela. Então, nós não estamos num ponto de atuar depois do leite derramado. É necessário que se atue antes. Eu sou oposição a este governo. Eu fui eleita no antipetismo, Denise, mas o governo está tomando as atitudes corretas. Se eu tivesse sido eleita presidente da República, eu faria a mesma coisa. Então, eu apoio o freio que está sendo dado neste momento para esses atos golpistas. E para quem está planejando ainda, que se atente, porque a força da lei vai pesar sobre cada conduta de cada brasileiro. Agora, senadora, voltando ainda à questão da CPI, a senhora teve uma participação ativa na CPI da Covid, que concluiu várias coisas contra a atuação do governo naquela época, só que era o governo que estava no poder. Não é? A senhora vê agora condições ou uma possibilidade de outras implicações do ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí não só na pandemia, mas também a questão, hoje foram divulgados os gastos com o cartão corporativo, envolvimento dele estimulando os atos do último final de semana e todas as manifestações, o silêncio mesmo dele que meio que sancionava esse tipo de ato. O silêncio de Jair Bolsonaro falou muito alto. O silêncio fala, Denise, o corpo fala, as expressões falam. É inegável isso. E mesmo quando Jair Bolsonaro falou, durante esses últimos meses agora, quando ele falava, ele dava margem a interpretações ambíguas. Nunca foi claro. E sim, a CPI da pandemia foi instalada dentro de um número mínimo, foi até subjúdice, foi instalada dentro de um número mínimo de senadores que a subscreveram. Agora está sendo exatamente o contrário, e por isso mesmo eu acredito que novos tempos virão. Por quê? Nós estamos com 47 assinaturas. Mesmo que tenhamos agora uma mudança de legislatura, que não ocorreu na CPI da pandemia, nós fizemos questão de procurar, meu gabinete fez questão de procurar, eu sou autora do requerimento, eu procurei os senadores que continuariam na legislatura. E dentre os 47, nós temos 33, fora eu. Então, são 34 senadores que continuam, assinaram a CPI. Então, nós não temos dúvida de que essa CPI tem toda a força. E o mais interessante, nós temos 47 assinaturas, mais do que a metade do Senado Federal. Dentre esses 47 senadores, nós temos pessoas de direita, de esquerda, de centro, de vários partidos, acho que são 8 partidos já representados, se eu não me engano. Então, o apelo pela democracia é muito grande. Nós só estamos aqui por conta da democracia, e essas pessoas estão achando que estão defendendo liberdade e democracia porque estão enganadas e iludidas com conceitos que não estão corretos. Então, elas não entendem. Uma das questões principais que eu acredito que teremos, Denise, durante a CPI, que o presidente Rodrigo Pacheco
já assumiu publicamente e perante os senadores que, se for eleito presidente do Senado novamente ou reeleito, ele vai instaurar essa CPI. Agora, nós temos aí um candidato, que é Rogério Marinho, que eu conversei com ele ontem umas 3 vezes, eu estou aguardando. Ele me disse que ele vai anunciar publicamente que, tendo as assinaturas, ele vai instaurar a CPI. Mas até agora ele não se manifestou publicamente. E se manifestou, ele combinou que iria me avisar. Né? Eu não iria dizer isso, né? Mas até agora nada. Eu acho importante isso, porque isso define. Se ele for inteligente o suficiente, ele consegue o apoio destes 33 senadores. Porque isso não é uma brincadeira, Denise, isso é muito sério. Assumindo esse compromisso com relação à CPI, mesmo que Rodrigo Pacheco não seja eleito. Agora, para finalizarmos aí em menos de um minuto, o que chamou a atenção foi exatamente essa união dos poderes e a resposta muito rápida ao que aconteceu no domingo, né? Exatamente. Por mais que tenhamos esse problema aí desse gap no legislativo, quando eu terminei de redigir o requerimento da CPI, eu mandei diretamente para o presidente Rodrigo Pacheco. Eu falei: presidente, por mais que eu saiba, eu estou apreensiva em relação à mudança de legislatura e nós temos um vácuo aí, um gap aí na nossa legislação. E aí ele me disse: Soraya, eu já encontrei uma solução para isso dentro do nosso regimento. Está tudo correto. Entre com a CPI mesmo assim e colha as assinaturas. Mesmo porque, simbolicamente, é muito forte a presença e a assinatura de senadores que não estarão mais conosco. Mas eles querem deixar esta marca de que eles são completamente a favor da vida. É o posicionamento claro, não é? É isso. Eu agradeço muito. Claro. Eu agradeço muito a participação de Soraya Tronic aqui no Jornal da Gazeta, senadora pela União Brasil de Mato Grosso do Sul. Senadora, muito obrigada, uma boa noite. Denise, boa noite. Prazer falar novamente aqui com vocês do Jornal da Gazeta. E, pessoal, consciência. O Brasil não tem só 2 lados. O Brasil não tem lado B e lado L. O Brasil tem o lado dos brasileiros e o lado que eu Obrigada. Estou. Um beijo, Denise. Obrigada e que Deus nos abençoe de verdade. Um grande abraço. Com vocês. O Jornal da